Olá, meus amigos, estamos juntos novamente para mais uma leitura. Responsabilidade. Hoje, capítulo 9, a compaixão. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Então, o bom pastor, Jesus é o bom pastor e ele vai cuidar de nós. O bom pastor cuida das suas ovelhas. E eu falei no capítulo anterior sobre compaixão. Então, o capítulo 9 vai tratar desse tema e tem a ver, obviamente, naquele momento que eu falei que Jesus na cruz disse para Deus nos perdoar porque não sabíamos o que fazíamos. Então, ali ele morreu, né? O bom pastor dá a sua vida, ele deu a sua vida por nós. Escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento da compaixão. Bom, já é uma frase de impacto, porque ela é bem assim assertiva quando diz que está escasso. Tem pouco sentimento de compaixão entre nós. E, de fato, nós vivemos um momento em que o egoísmo está muito exacerbado. Precisamos estar atentos a isso. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. A gente só olha para as nossas dores, né? Mergulhado nas suas necessidades, fica alheio às do seu irmão, às vezes resguardando-se numa couraça de indiferença, a fim de poupar-se a maior soma de dores. Então, ela fala que nós criamos aí uma couraça. Esse termo ele é utilizado também na psicologia, dentro de uma vertente que fala da psicologia energética. A couraça, então, a gente faz isso mesmo, cria em torno de nós, como se fosse uma capa muito dura, um escudo, para nos colocar afastados daquilo que nós consideramos como indesejável, né? Então, ela fala desse mergulho que nós fazemos nos nossos problemas, nas nossas dores, nas nossas necessidades. Então, eu só estou pensando em mim. O quanto me dói, o quanto eu estou aflito, o quanto eu estou sofrendo, o quanto eu estou isso, e não consegue olhar para o sofrimento em torno, que é muito grande. Não somos os únicos a sofrer. Muitos estão sofrendo e sofrendo intensamente neste momento que nós estamos passando. É um momento de pandemia, muitas famílias perdendo seus entes queridos, né, por meio da doença, muitas pessoas passando fome, inclusive por conta da perda dos seus empregos, né, dos seus recursos, e muitas pessoas ficando num estado de aflição porque não sabem o que fazer da sua vida, né? Nós estamos com os olhos, então, vidrados em nós, em nossas próprias situações, condições, e por isso que eu falei, está exacerbado o egoísmo, essa preocupação consigo mesmo e indiferente ao sofrimento alheio. Deixando de interessar-se pelos outros, estes esquecem-se dele. E a vida social não vai além das superficialidades imediatistas insignificantes. Então, nosso relacionamento com as outras pessoas acabam sendo de forma superficial e insignificante, porque eu não crio laços, eu não crio afetos, eu não me envolvo com os outros só servem para algum contato passageiro, para me servir, para
enfim, passam pela nossa vida, não se integram, não fazem parte. Empedernindo o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade e até para o crime. Eu estava fazendo um estudo sobre a educação e a nossa educação, que faz uma formação técnica, então aquele pensamento racional, de um emprego da técnica, quando Rubem Alves, que foi um filósofo, e também temos Paulo Freire falava muito do amor, e isso é muito bonito de ver na sua obra, né? Ele considerava a vida das pessoas, o contexto em que elas estavam inseridas. Então ele falava da necessidade de uma educação para o amor. Quando a gente retira isso, a compaixão, então, o amor, a gente retira esses afetos para ter um ensino técnico, racional. O que acontece? Muitas vezes a gente descamba até para o crime. A gente descamba para fazer o que nós queremos, não interessa se vai causar problemas para os outros, prejuízos. Quando a gente educa para o amor, a gente educa para olhar para todos, para o bem de todos, para modificar o contexto em que essas pessoas estão inseridas e que muitas vezes levam sofrimento. Então, quando ela fala de que quando o sentimento de compaixão está empedernido, então nós não temos, o egoísmo está exacerbado, o que acontece? Há muita impiedade, né? Aí não tem a compaixão pela pessoa, você pode cometer até crimes. Ouvida-se da gratidão aos pais e aos benfeitores, tornando-se de feitio soberbo, no qual a presunção domina com arbitrariedade. A gente esquece de ser grato às pessoas que nos auxiliam, né, os pais e todas as pessoas que nos fazem algo de bom. Todas as pessoas que passam pela nossa vida, nós esquecemos de ser gratos a elas, como se elas estivessem ali simplesmente para cumprir o dever de fazer o que eu quero, né? Atender aos meus caprichos. Então, os pais que fazem tudo pelos filhos, os filhos não aprendem a ter gratidão. Eles acham que é mais do que o dever dos pais, que todo mundo tem que fazer as vontades. Eles crescem com essa ilusão, com essa distorção. E isso interfere no caráter da criança. Então, o que acontece? Elas se tornam soberbas. São pessoas que, né, essas crianças, por exemplo, só entendem que todos ali estão a serviço dela, estão ali para atender às suas vontades, então elas se tornam soberbas, arrogantes, presunçosas, né, e agem de forma arbitrária, ou seja, elas agem da forma como elas bem entendem. Movimentando-se na multidão, o indivíduo que foge da compaixão distancia-se de todos, passando e vivendo exclusivamente para o seu ego e para os seus. No entanto, sem um relacionamento salutar que favorece a alegria e a amizade, os sentimentos se deterioram e os objetivos da vida perdem a sua alta significação, tornando-se mais estreitos e egoístas. Egotistas, que ela fala, mas é egoístas também. Então, egotistas, egoístas, mesma coisa. O que significa? Que aquela pessoa que não vive o sentimento de compaixão se distancia de todo mundo. Seu relacionamento, como a gente já falou, está na superficialidade, não cria
laços estreitos, afetuosos, né? Ali não tem um relacionamento salutar, saudável, bom, com sentimentos, né? De amizade, de alegria. Isso tudo não se forma, não se consolida quando nós não temos o sentimento de compaixão. A compaixão faz com que a gente combata esses sentimentos mais egotistas que ela coloca, né? A nossa postura egoísta diante da vida, de querer tudo só para si. Ele é um antídoto, ele combate, ele, ao invés de eu fechar só em mim, a compaixão me abre para o mundo. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. Temos aí, como eu falei, a gente se abre, cria essa ponte, esse canal em que eu me conecto com o outro, e estar em conexão com o outro, né? Vamos fazendo essa troca. É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. O individualismo é a grande barreira, face à sua programação doentia, estabelecida nas bases do egocentrismo, que impede o desenvolvimento das colossais potencialidades da vida jacentes em todos os indivíduos. Então, veja bem que ela coloca o individualismo, que é o excesso, né? O individualismo, ou então, não é só o excesso, mas uma distorção, um estado doentio, o indivíduo está centrado só em si, pensando só em si, como ela fala do egocentrismo, então o ego está no centro de tudo. Isso é comum na criança pequena. Se o adulto apresenta isso, então ele age de modo infantil, ele age de modo imaturo, ele age como uma criancinha pequena que acha que o mundo inteiro está ali girando ao seu redor a seu serviço. Porque assim é a criança totalmente dependente. Ela precisa que o mundo esteja ali ao redor dela para supri-la de todas as necessidades para que ela sobreviva. Agora, o adulto não. O adulto, ele precisa cuidar do bebê. Então, se ele é um adulto egocêntrico, se ele é um adulto egoísta, individualista, como que ele vai se dispor a cuidar de filhos? Cria aí um grande conflito, uma situação que, como eu falei, gera conflito, e o conflito vai gerar ansiedade, pode gerar depressão, pode gerar esses outros componentes, porque não está ali, como o Livro dos Espíritos coloca, quando ele trata a respeito da família, das leis de sociedade. Então, o que vai, vamos dizer assim, aniquilar o egoísmo é a formação da família, porque na família eu preciso me doar, eu preciso criar essa ponte de conexão com o outro, com aquela criança que está nascendo, com o companheiro, a companheira, porque é preciso criar um ambiente de troca e não de que todos me satisfaçam os meus interesses. Então, o outro não tem que ser do jeito que eu quero, né? Eu tenho que aprender a conhecer o outro e respeitá-lo como ele é. E, se algo me desagrada, ter a capacidade de estabelecer um diálogo franco, em que eu coloco ali as situações que ocorreram, que me desagradaram, e fazer uma reflexão. O que me leva a esse desagrado? É porque eu não quero essa situação, eu quero outra. E aí a gente volta para o capítulo 8. Vai fazer um estudo ali, se a gente não está exigindo coisas, né, para atender os nossos desejos. Será que na relação com o outro, estabelecendo uma troca, eu crio a empatia, a compaixão, então eu me conecto, e com essa conexão eu me respeito, respeito o outro,
e o outro me respeita. Então eu respeito e sou respeitada. Então, o egocentrismo, o individualismo, o egoísmo, ele é a grande barreira que não permite que haja essa troca, né? E nós temos isso enquanto potencialidade. Nós temos essa capacidade, somos seres sociais. Nós nascemos para viver em contato com o outro, para desenvolver a empatia e a compaixão. A compaixão auxilia o equilíbrio psicológico, por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. Pensa bem, quando a gente fala de compaixão, de começar a lançar o olhar para a vida do outro, o que eu posso, né, contribuir, o que o outro está sentindo, e começar a fazer essas reflexões, inclusive para a minha própria vida, das minhas atitudes, do que está ocorrendo, então ela fala, né, com as pessoas à minha volta. É possível que esse sentimento não resolva grandes problemas, nem execute excelentes programas. Não obstante, o simples desejo de auxiliar os outros proporciona saudáveis disposições físicas e mentais que se transformarão em recursos de socorro nas próximas oportunidades. Então ela destaca, quer dizer que a gente vai resolver o problema do outro, mas se a gente já está se colocando em conexão, colocando disponível para esse encontro, para que desse encontro se produza algo de bom, saudável, isso se reverte, né? Isso reverbera, é uma vibração energética. Isso vai fazer com que haja ali um ganho de energia, um ganho de saúde, né? De melhora mental. Quanta alegria a gente sente. É tão bom a gente poder perceber que faz bem fazer o bem. A gente se sente bem quando ajuda o próximo, quando socorre alguém nas suas necessidades. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e abrir o coração. Então foi o que eu falei, a gente se abre para os sentimentos mais nobres, abre para compreender o outro, abre para estabelecer essa ponte, fazer essa troca. Pouco importa se o outro, o beneficiado pela compaixão, não a valoriza, nem a reconheça ou sequer venha identificá-la. Isso é muito importante, porque muitas pessoas querem fazer o bem e querem ser identificados, querem receber a gratidão, querem receber aplausos. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu queria um reconhecimento, pelo menos que a pessoa dissesse ali, obrigado. Né? A gente pode educar e deve educar os nossos filhos nesse sentido. As palavrinhas mágicas, né? Por favor, sinto muito, obrigado, desculpa, né? E tantas outras palavrinhas que a gente pode ensinar aos nossos filhos, para que ele diga diante de uma situação, ele aprenda a ser grato. Mas existem pessoas que não são, ou até a gente pode ajudar e elas nem ficarem sabendo que nós ajudamos. E ainda assim, não quer dizer que elas não vão reconhecer e ter gratidão, mas que elas não sintam. Isso é de cada um. Nós fizemos a nossa parte. Então, é importante lembrar da passagem do Evangelho. Que a mão esquerda não veja o que faz a mão direita. Se eu estou bem certa com relação às mãos, né? Mas o que significa? Que o que a gente faz, a gente não fique ali querendo, né, cobrar reconhecimentos. O essencial é o sentimento de edificação,
o júbilo da realização, por menor que seja, naquele que a experimenta. Então, ajuda, e a nossa gratificação é de ver aquela pessoa se sentindo bem pela ajuda recebida, pelo socorro, né, que chegou a ela. Expandir esse sentimento é dar significação à vida. Vou repetir. Expandir esse sentimento é dar significação à vida. Muitas pessoas querem saber qual o propósito da vida delas, querem dar sentido às próprias vidas, e porque elas não veem sentido, algumas vão ao auge, né, dessa perturbação, de não perceber qual o sentido da vida, ao ponto do autoextermínio, que é o suicídio. Quando o que dá sentido à nossa vida é o exercício do bem, é o exercício do amor, é ter compaixão, é ter a empatia. Em resumo, essas palavras vão dizer o quê? O sentido da nossa vida é nos conectarmos com o outro através de laços de afeto, de amor. Por isso que a lei é amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o sentido da nossa existência. Nós estamos encarnados para evoluir para esse sentimento, para a construção desse sentimento. Como fazer isso? Cada um vai encontrar o seu caminho. Mas é este o sentido. A compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto a outra lamenta. Realiza o socorro na razão em que a última apenas se apiada. Olha o que eu falei da piedade. Ela está se sentindo, né, pena de si mesma, vítima, mas enquanto ela está ali sentindo pena de si mesma, eu com compaixão compreendo a dor dela e vou ao seu socorro. Não importa se ela está ali choramingando, olhando para as suas dores e sentindo essas enormes aflições. Se naquele momento ela precisa do socorro, nós estamos ali para oferecer o socorro. Depois a gente, né, que a pessoa foi acolhida, foi socorrida, a gente pode conversar com ela e ver se há a possibilidade de ela sair desse estado de aflição, podendo se abrir também para a conexão com o outro, para o exercício da compaixão. Veja bem que o fato de nós sentirmos compaixão não significa que a pessoa que está em aflição sinta compaixão, mas ainda assim ela precisa de nós, do nosso auxílio. Quando se é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os próprios não parecem tão importantes e significativos. Então, num primeiro plano, em que a gente está ainda muito naquele comportamento egocentrado, né? A gente está com um egoísmo exacerbado em nós, só pensamos em nossos próprios interesses, só querendo atender às nossas vontades. Quando elas não são realizadas, nos afligimos, nos lamentamos. Nós temos esse momento e temos um outro momento, né? Quando a gente consegue enxergar o outro e não a si mesmo, sai desse centro, né? Para de só focar em si e passa a olhar em redor e ver o quantos que estão ali precisando do nosso auxílio, a gente vai começar a desfocar, né? Muda o foco, a perspectiva, então eu olho para lá e desfoca aqui. Não é assim quando a gente vai tirar uma foto, quando foca num objeto, desfoca o resto?
Então, quando eu estou focando naquela pessoa, eu desfoco de mim. Eu tiro o foco de mim e eu concentro ali a minha atenção, o meu cuidado, o meu socorro. Repartindo a atenção com os demais, desaparece o tempo vazio para as lamentações pessoais. O que ela está falando aqui também é muito interessante. A gente perde muito tempo se lamentando. Um tempo vazio. Não está preenchendo nada útil. Quando a gente preenche, a gente não tem tempo mais para se lamentar. Graças à compaixão, o poder de destruição humana cede lugar aos anseios de harmonia e de beleza na Terra. Graças à compaixão. Nós precisamos pensar na relevância da compaixão como um elemento curador, inclusive, né? Que ele vai nos curar do egoísmo. E o egoísmo, ele tem todo o potencial destrutivo. Eu penso em mim e não estou interessada na vida do outro, só por isso eu acabo destruindo a vida do outro. Todos os outros podem viver dores, sacrifícios, morrer, desde que eu esteja viva, né, e feliz, entre aspas, né, mas vivendo uma vida conforme os meus planos, os meus desejos, os meus caprichos. Então, o egoísmo, ele é destrutivo. O egoísmo é um momento em que a gente não se coloca à disposição do outro para cuidar do outro. Não reconhece o outro, ao ponto do outro não existir para o egoísta, né? Para aquele que é egoísta. Então, isso cede lugar, isso vai perdendo a força. E a compaixão abre, então, o coração, abre esse canal, estabelece essa ponte, essa conexão e, com isso, gera harmonia. Percebem que a compaixão faz parte da lei divina? Como eu falei, é a lei do amor. E só pela lei do amor é que nós viveremos em harmonia. Desenvolve esse sentimento de compaixão para com o teu próximo, o mundo, e compadecendo-te das suas limitações e deficiências, cresce em ação rumo ao grande poder. Somente assim nós vamos caminhar rumo a esse grande poder, porque Deus é esse grande poder, essa inteligência suprema, esse amor supremo. Então, dessa grandiosidade que é ordem, que é harmonia, que é equilíbrio. Então, vamos ao encontro disso, para que a gente possa ir rumo a Deus. Nós precisamos desenvolver a compaixão, sair de nós. Então, lembrando que o egoísmo, né, é esse ego que fica doentio, que fica exagerado, ele toma a frente de tudo, ele toma a frente do self, que é a nossa essência divina. Então, quando Jesus fala para que a gente abandone a si mesmo, pega a cruz e o siga, é abandonar o egoísmo. Somente abandonando o egoísmo é que a gente vai fazer o trabalho, servindo a Deus, cumprindo com as leis divinas, né? Chegando a esse grande poder, a essa grande luz, esse grande amor que é Deus, que está em nós, não está lá fora, está em nós, é a nossa essência. Então, é abrir caminho para a nossa própria essência.
É o que dá sentido à nossa vida. Uma grande reflexão. Esse momento que nós estamos vivendo, em que o egoísmo está no auge das suas forças, nós precisamos urgentemente da vacina, do antídoto, que é a compaixão. Vamos fazer essa reflexão e vamos buscar desenvolver a compaixão em nós. Tenham todos um ótimo dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.